Olá, amados de Deus. Que alegria é sempre de estar de novo aqui em contato com você através deste programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Você pode ser realmente um aliado nosso. Vão aparecer aí os links e endereços na tela da sua TV e nós contamos com sua participação, tanto orando, divulgando, como colaborando para que este programa se mantenha e seja propagado para um público cada vez maior. Fique conosco que nós vamos ter um rápido intervalo e logo estaremos retornando para a gente falar de coração para coração. Já já. A indicação de hoje para leitura é do livro Estilo de Louvor, Descubra a Melhor Forma de Culto para a Sua Igreja, de Paul Basden. Esse livro é prefaciado por Guilherme Kerr e ele abrange uma discussão muito interessante sobre as liturgias tradicionais que nós temos na igreja cristã. E ele é interessante porque você vai ter a discussão sobre, primeiramente, o que é adoração, uma exposição sobre esse tema. Depois, o que é estilo de culto. Essa é uma área sensível e está muito ligada à percepção de cada grupo. E o grande problema é que as percepções são diferentes. O grande problema é que as percepções são diferentes se não estiverem fundamentadas nas Escrituras. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, muito tem se discutido sobre como deve ser a adoração e o que pode e não pode no culto cristão. Estes impasses muitas vezes levam a dimensões e até divisões dentro das igrejas, consequências que estão longe de agradar a Deus. Sensível a essa realidade e procurando evitar dissensões sobre esse tema, mas favorecer conciliações, é que Paul Basden nos apresenta uma discussão imparcial e equilibrada sobre os estilos de culto praticados pelas igrejas atuais. Ele aborda o que muitas vezes é tratado apenas nas rodinhas após o culto e não chega numa discussão um pouco mais profunda e baseada especificamente na palavra de Deus. Então é uma discussão que se alonga e alonga por falta de critérios bíblicos. Nesse livro, Paul Basden ele contextualiza um pouco a realidade brasileira e ele vai falar sobre esses conceitos que apresenta em cada capítulo. E ele tem um capítulo específico sobre os estilos de culto no Brasil, escrito por Emerson Justino. Então, essa parte está adaptada à nossa realidade e você terá assim uma informação interessante, importante também sobre esses estilos de culto. Vale a pena ressaltar que o centro de toda adoração cristã é a própria pessoa da Trindade, o Deus único. E tudo que não agregue, que não tem como centralidade a pessoa da Trindade, o Deus único, ele não é adoração. Vai trazer uma série de outras coisas, como entretenimento, como variações, porém, se o coração do adorador não está de fato envolvido com o único Deus verdadeiro, a quem nós devemos adorar, então nós temos apenas
uma forma e não um conteúdo adequado. Este livro é indicado para líderes que participam à frente do ministério de louvor ou de adoração, como se chame em cada comunidade, e para os integrantes do ministério, mas principalmente pastores e líderes que podem ajudar o rebanho a conduzir nesta questão. Que haja o reconhecimento do culto a Deus como experiência vital de todo o povo de Deus que tem de enfrentar o mundo e nele cumprir sua missão reconciliadora. Esse é um dos apelos que o autor faz no final do seu livro. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Você é convidado a tomar um cafezinho aqui conosco para que a gente analise um pouco sobre o que é a vida espiritual. Nesse terreno, no terreno da vida espiritual, a maneira certa de crescer na estima do alto é decrescer na autoestima. Quanto menos de nós, quanto menos de mim, mais de Cristo. Isto é um princípio, é um axioma. A autoestima, ela me mantém narcotizado de mim mesmo. Eu fico embevecido comigo. Ela é normalmente narcisista e se afoga na sua própria imagem idealizada. Eu sei que hoje se prega muito a questão da autoestima e a gente fica idealizando esta realidade. Quanto mais eu me estimo, mais sujeito fico à depressão. E as coisas que saem fora do meu jeito imaginado, elas se constituem um problema para mim. O meu ego é muito inventado. E quando as coisas não ocorrem como eu quero, eu fico enfesado, fico desconfortável. O pecado tornou-nos caçadores de altares e exibidos alpinistas em busca de picos de notoriedade, de reconhecimento, mesmo nas entrelinhas, mesmo sutilmente. Nós estamos ali à cata de um reconhecimento. A nossa caminhada ofegante e suada é sempre para cima, sempre em busca de algum troféu e almejando um reconhecimento, um elogio, um aplauso. Quando eu não recebo, eu fico lá. Às vezes ninguém nota, mas
Está lá a cobrança. Porém, se quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos apiar dos nossos idealizados pedestais de importância e rumarmos para o purão da invisibilidade. Não se preocupar com a sua própria imagem. Isto é um trabalho hercúleo, se quiser fazer do ponto de vista humano, mas é uma obra que Deus pode fazer por nós e em nós. O crescimento espiritual é sempre em direção ao pó. Daí a palavra humildade, que decorre de humus, matéria orgânica, pó. De humus, nós tiramos o humano, o homem. O padre Manuel Bernardes diz que o homem é o pó que se alevantou, ficou de pé. E o humilde é o humano que volta ao pó. Ele retorna à sua origem. João Batista, ele percebeu isto muito bem. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Aí está a equação que vai resolver o nosso problema. Quanto mais de Cristo, menos de mim. Nós crescemos para baixo, embora olhando para cima. Nossa caminhada é descendo com os olhos em cima. Alguém disse assim: os nossos pés ficam na terra e a nossa cabeça, os nossos pensamentos no céu. Thomas Watson, ele disse o seguinte: a maneira correta de crescer é crescer menos aos seus próprios olhos. E eu diria assim: todavia, tendo os próprios olhos sempre no alto, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O Evangelho fala exatamente do esvaziamento de Cristo, do Cristo Altíssimo, que se despenca da sua absoluta grandeza, da sua absoluteidade, descendo ao mais profundo abismo, até a morte, e morte de cruz, à procura dos seus amados. É o trabalho daquele que se esvazia para que nós possamos encontrar o nosso significado. Cresce para baixo, porém com os olhos fixos sempre no Pai. Jesus disse uma feita: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente o que vir fazer o Pai. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 19, a parte B do versículo. O filho nada pode fazer de si mesmo. Como é que não pode fazer de si mesmo? É que ele, consciente e deliberadamente, tomou a decisão de se esvaziar para depender totalmente do Pai. É uma atitude de auto-humilhação para depender totalmente da suficiência do Pai. Ele tinha realmente os pés no chão e o seu olhar no alto, procurando a direção do Pai. Jesus se humilhou até ao pó como ser humano, mas jamais teve sua visão como de javali, vendo apenas o chão sem olhar para cima. Quando você vai caçar javali,
O bicho, quando ele é acossado, ele vem, às vezes a vara inteira vem correndo, aí você tem que subir apenas num toco, um pouquinho mais alto do que a sua cabeça, porque ele não olha para cima. E eu considero isso, muita gente vive uma vida medíocre, olhando só para o aqui e agora. É olhar de javali e não o olhar de águia. A carnalidade tem como base a sua exaltação própria. E ela mira apenas na terra, se fixa nas coisas que se veem. A Bíblia nos chama a atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isto está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Nós não podemos ficar aqui neste limite, olhando só para esta realidade. Temos que sair deste campo, que é um campo adoecedor. A mente carnal, ela nunca entenderá o sentido das realidades de cima, porque é impossível contemplar a soberania de Deus do ponto de vista da nossa natureza caída. Mas espera um cantinho aí, um pouquinho de tempo, e nós vamos voltar aqui neste assunto para a gente meditar um pouco sobre esta vida espiritual. Já já que eu volto. Eu estava falando antes que a mente carnal, a mente humana, a mente tridimensional, ela tem total impossibilidade de contemplar a soberania de Deus, a obra da graça. E eu me lembro no meu tempo de seminário, eu fui um humanista rasteiro, que acreditava apenas e tão somente no que me parecia razoável. Eu queria que Deus entrasse na minha cabeça, na dimensão de um boné. Eu queria que esse Deus pudesse ser explicado com os limites do meu pensamento. Meus olhos estavam postos no que eu podia explicar. E se a minha mente não pudesse entender, então eu descartava aquilo como incrível. Não, isso é uma coisa... Aí usava, isto é uma figura de linguagem, isto é um mito, é uma forma... eu me lembro da minha suspeita que eu tinha com o livro de Apocalipse. Para mim, essa era uma obra de ficção, uma coisa de tentando explicar a realidade de modo místico e até um pouco lendário. Não cabia no formato do meu cérebro, e então eu podia dizer que aquilo não era crível, não era uma coisa de realidade espiritual, porque eu não podia explicar, eu não tinha condição de entender.
Isto foi assim até que Deus, pela sua graça, me fez nascer do alto e receber a vida espiritual que reage de modo espiritual. Quando eu nasci de novo, eu já era pastor há 5 anos, porque a gente pode estar na igreja e não ter experimentado a regeneração. Você pode ser um religioso adequado. Aliás, quando Jesus falou sobre novo nascimento, ele falou para um mestre religioso, para um homem que era dali do sacerdócio. Nicodemos, ele era um fariseu, um teólogo, mas ele não conhecia as coisas espirituais. Jesus chegou a dizer para ele: se falando das coisas terrenas não me credes, como crereis se eu falar das coisas espirituais? A nossa mente é muito limitada e aquilo que foge ao quadradinho da nossa mente, nós ficamos com muita dificuldade. O apóstolo Paulo deixou claro na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural, ele não aceita aquilo que for do Espírito de Deus, porque lhe parece um absurdo e não pode entender, uma vez que o saber espiritual só pode ser recebido de modo espiritual. É preciso que o homem seja vivificado, transformado, ter uma outra mentalidade. É isso que significa a palavra arrependimento na língua grega, metanoia, mudança de mentalidade. Quando Deus opera essa mudança, é impossível ao homem natural pensar espiritualmente, uma vez que só aquele que foi regenerado pode reagir assim de modo espiritual. Eu tenho tido algumas experiências com pessoas conversando, eles vêm com suas dúvidas, com as suas dificuldades e fazem as suas perguntas, e muitas delas que eu não sei responder, a grande maioria não sei responder, eu sou muito limitado, mas eu começo a falar do Evangelho e eu me lembro disso de um intelectual, um doutor, uma pessoa bastante culta, e ele veio com aquela série de limitações e perguntas, e houve um momento que eu disse: olha, querido, eu não sei responder grande parte dessas questões, mas o que eu sei lhe dizer, eu vou falar um pouco aqui da pessoa de Cristo. E quando eu terminei de conversar com ele pôs a mão assim no queixo, olhou e disse: rapaz, eu não preciso mais das respostas. Aqui no meu interior entrou uma solução. Eu não sei o que acontece, é um milagre da revelação de Deus. A regeneração é a vida espiritual gerada pelo Espírito Santo no íntimo de um morto espiritual, e aí a sua conversão é a reação espiritual desse regenerado. Aí ele passa a crer e se arrepender da sua autoconfiança. É como se fosse cego, um cego, em que o cirurgião, por um método de interferência, curasse aquela cegueira, e de repente ele começa a enxergar. Ele não começou a enxergar por si mesmo, foi uma intervenção. A regeneração é uma obra divina. Ninguém pode reagir espiritualmente se antes ele não for
vivificado pelo Espírito. A minha alma, ela é limitada às 3 dimensões. E aí eu posso dizer que o mundo espiritual tem 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, sei lá quantas dimensões. Na física quântica, hoje, já se falam em 500 dimensões. E quantas dimensões? Isso é uma questão de matemática, de projeções, mas nós só temos 3 para a nossa visibilidade. A vida espiritual não tem nada a ver com a reação da alma em seus sentimentos. É algo que transcende. É vida sobrenatural de Deus. É vida de Deus em nós. O velho homem, que a Bíblia chama isso de velho homem, o servo do pecado, vive ativo por sua alma, crescendo rumo à sua exaltação própria. E aquela ideia de que eu tenho o controle das coisas. O novo homem, aquele que foi gerado novo, filho de Deus, nascido do alto, vive em seu espírito de modo espiritual e sobrenatural, crescendo em humildade em direção ao zero, em total dependência da soberania do Pai. É assim que nós entendemos a vida espiritual. Não é algo que me coloca no controle das coisas. Nada menos que isto eu posso considerar como vida espiritual. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: Jesus disse, aquele que não nascer de novo ou não for nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a pergunta é, você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você pertence a um sistema religioso, se você faz parte de alguma cultura religiosa, mas se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se não, considere isto, leve isto a sério e suplique a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, revela-me a realidade espiritual por meio do Teu Espírito. A gente está falando de coração para coração, ok? Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir, para a glória dele, para a nossa edificação.